Provérbio 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Então preste bem atenção. Eu vejo muito discurso, até de pastores, de líderes, dizendo assim: olha, o que é que vão fazer com as nossas crianças? Tem aí o comunismo, tem aí os ensinos que eles querem implementar ou querem colocar dentro da escola. Mas deixa eu te dizer, tá filmando aí direito, irmão? Vamos começar agora. Ou seja, olha para cá, nós temos hoje um discurso dizendo assim: o que será das nossas crianças? Olha para mim aqui, pai e mãe, você quer blindar seu filho? Você quer proteger seu filho? Faça do seu lar espiritual a maior escola para o seu filho. Faça. Se você ensinar seu filho como está em Deuteronômio, vamos ler aí. Deuteronômio capítulo 6. Começa aí pelo verso 6 em diante. Vamos lá. Como é que diz? E estas palavras que hoje te ordeno, isso, estarão no teu coração. Sim. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Estas palavras tu falarás como? Assentado em tua casa. Assentado em tua casa. Pai, tu senta com teu filho para ensinar ele? Tu senta com ele? Se o pai e a mãe sentar com o filho para dizer a verdade, o filho vai crescendo, ele pode ir para Cambridge, ele pode ir para Harvard, ele pode ouvir os piores discursos, mas se ele tiver um ensino bom, dado pelo pai e a mãe, amor e carinho e oração, falando dele como? Assentado. Assentado. Hein? Andando pelo caminho. Andando pelo caminho, o que mais? Deitando. Deitando. E levantando. E levantando. Se ele ensinar o filho, a Bíblia diz que o próprio Moisés foi lá para o Egito, morou no Egito, entrou no Egito, mas o Egito nunca entrou nele. Eita, glória a Deus. Nunca entrou nele. Você quer mais? O próprio José também foi para o Egito? Diga aí vocês, foi para o Egito? Ele foi governador no Egito? Ele foi autoridade no Egito? Ele sabia das culturas velhas? Ele sabia de tudo isso? Eu não sabia. Ele casou com quem? Com a filha de um sacerdote pagão. Mas quando estava perto de morrer, ele profetizou do Deus vivo. Aleluia. E disse: meus irmãos, Deus vai visitar vocês. E eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Tu pode morar no Egito, tu pode andar. Você sabe qual é o problema da Assembleia de Deus e nosso irmão? É que a gente fica só falando. Olha, é porque estão querendo colocar uma cultura. Olha, tu pode mandar teu filho para a escola. Lá na escola pode ter ensino, sabe de quem? De Kant, de Gramsci. Lá pode ter ensino do Karl Marx, velho. Lá pode ter ensino de tudo. Mas se dentro de casa o filho já sai blindado e preparado, não tem escola. Tenta, olha para cá. Tenta tirar uma criança lá do islamismo. Hein? Tenta. Se eu da Assembleia de Deus, a nossa CPAD, se todos se juntassem e colocasse revistinha para criança, como criar, educar na Bíblia, fortaleça seu filho, quanto mais ensino, mais protegida ela está. E nós não ia ter medo a nada não. Vamos encher nossas crianças de Bíblia. Mas eu estou falando de Bíblia, não é só fazer decoração de versículo, é sentar com eles, é no andar. Você vai falando: meu filho, Deus é Deus. O Deus do teu pai aqui é o Deus que te abençoa. Querida igreja, Brasil, vamos blindar nossos filhos. Fale de Cristo. Dirija culto doméstico de manhã, culto doméstico meio-dia, culto doméstico à tardinha. Encha a sua casa de Bíblia. Faça como Josué 24:15. Eu e a minha serviremos quem? Aí eu quero ver. Primeiro, Moisés morou no Egito, se contaminou. José morou no Egito, se contaminou. Então, se nós fizermos isso, olha para mim aqui, tá filmando aí direito, irmão? O ensino de Gramsci, o ensino de Karl Marx, o ensino de Kant, o ensino de Heidegger, pode ser o filósofo que quiser, porque Bíblia é palavra viva de Deus. Está em Hebreus 4:12. E quando ela é ensinada com autoridade, seu filho fica de pé. Pode morar no Egito, a mãe pode mandar o filho tranquilo para a escola, mas ela sabe que o ensino do diabo lá não vai entrar na mente dele, porque o filho já está protegido. Pronto. Sabe o que Paulo diz em Efésios 6? Ele diz: colocai o capacete para proteger a mente. E capacete da salvação, meu irmão, é a palavra entrando e está protegida. Vamos ensinar. Já imaginaram se hoje nós tivéssemos, não só falando, mas tivéssemos uma revistinha, tudo que eles chamam lá, o Lutero fez isso. Lutero fez o catecismo maior e o catecismo menor. O catecismo menor era para as criancinhas. Já pensou a nossa igreja, o nosso ministério, com as revistinhas sinceras,
Como é que se cria uma criança? Como é que a criança é criada no temor de Deus? Como é que ela é ensinada? O que é Deus? O que é Jesus? O que é salvação? Essa criança, ela vai ter estrutura. Sim ou não? Vocês podem observar, hoje a maioria dos filhos são desobedientes, não respeitam, não são sinceros, porque nascem dentro de um lar que vê o pai falando mal de igreja, vê um pai revoltado contra tudo, vê uma mãe não se importar com Bíblia, não se importar com oração. Tem mãe que só diz assim: vá para a escola dominical. Tem pai que só diz assim: vá para a igreja. Não funciona. Só funciona como está em Deuteronômio 6:6. Tu dentro de casa, ao andar, ao levantar, ao caminhar, e no dia a dia ele vai vendo teu exemplo de vida. Mas, por exemplo, o seu filho, hoje tem pai que é só interessado: eu quero formar meu filho, eu quero que ele seja engenheiro, eu quero que ele seja doutor. Teu filho te vê tu orando? Teu filho te vê sentado lendo Bíblia? Teu filho vê você meditando na palavra de Deus? Seu filho vê você com respeito à palavra do Senhor? Por que que José vai para o Egito e o Egito não entra nele? Nem rancor, nem ódio. Foi bem ensinado. Por que que Moisés não é derrotado no Egito? Bem ensinado. Por que que Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel? Daniel 1:8. Eu vou mostrar na Bíblia. Nós estamos puxando Bíblia. Ou tu ensina teu filho, ele não vai prestar. Agora, se ensinar com Bíblia, funciona. E Daniel assentou-se no seu coração. Olha aí. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, olha para cá. Quem tem palavra ensinada no coração, é isso que eu estou dizendo. A gente fica só, olha, é o seguinte: o comunismo vai entrar, prega a Bíblia que ele não entra no coração do pecador, não entra no coração, porque quem convence, quem é? É o Espírito Santo. É porque estão querendo transformar nossas crianças. Encha a sua casa de Bíblia, de oração, de louvor, a sua criança de palavra, e você vai ver. Você tem lições na história. E aqui eu estou citando na Bíblia. Eu já citei 3 exemplos aí pesados, de pessoas que foram morar fora. Esse jovem aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, tinha entre 15 a 17 anos. E dizem que naquela época, a glória do mundo era a Babilônia. Sabe como é que o F.B. Meyer chama? Chama Hollywood daquela época. Hoje tem filho nosso que na hora que vai para a universidade, aí quando começa a fazer o primeiro período, já começa a não crer na Bíblia, a negar a Bíblia. Sabe de quem é a culpa? Do pai, da mãe. Porque se tu encher o coração dele, eu não estou falando de empanturrar a Bíblia como um pacote, eu estou falando de você amar e ensinar no dia a dia. E papai, o que é essas pedras aqui? Está lá em Josué 3. É porque quando Israel, meu filho, eita glória a Deus, que ele colocou a arca, as águas do Jordão se afastaram e o povo de Deus passou a pé enxuto. É por isso que ele diz: tu contarás aos filhos e aos filhos dos teus. É só isso, é contar. Bíblia, irmão, não é para ser uma coisinha mágica para você pegar e ensinar um versículo. Bíblia é você tratar ela como um relacionamento entre você e Deus, seu filho e Deus. Esses 3 jovens aqui, incluindo Daniel, não tinham pastor lá na Babilônia não, mas quando foram para lá, eles tinham a lei dentro do coração. Fala para o teu filho. Tudo começa, a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura do que somos começa em casa. Quando você tem um filho, por exemplo, orgulhoso, vaidoso, começou porque ele viu no pai, viu na mãe. Quando você tem um filho, por exemplo, dentro de casa, não resolvido, cheio de mágoa, que é vingativo, é porque começou aonde? Dentro de casa. E o Freud também vai tratar isso. Tudo é dentro do lar. Se o filho vê dentro de casa um pai e uma mãe que só vive brigando, falando mal dos outros, não tem comportamento, tem como ele ter boa espiritualidade? Não tem. Então, quando você vê uma pessoa frustrada, decepcionada, quando você vê uma pessoa vingativa, ela começou nas raízes o problema dela. E aí se cria essa estrutura familiar. Aqui eu estou falando da péssima educação. Se o pai e a mãe vivem dentro de casa, se digladiando, brigando, falando mal de pastor, falando mal de igreja, você está trabalhando para que o seu filho se revolte contra a igreja, se revolte contra a fé, se revolte contra a Bíblia. Agora, o próprio Salomão diz: ensina a criança, e aí eu citei aqui vários que foram bem ensinados.